Iniciar a gravação, qual é, seus danadinhos? Galera, para conversar hoje sobre transexualidade, é um assunto interessante porque eu acho que eu já falei nesse canal que a ciência não tem muita resposta sobre esse assunto, mas aparentemente as pessoas na internet têm. Dá até uma golada aqui, ó, que a água ajuda a gente a engolir certas coisas que a gente ouve por aí, né? E aí eu tava passando no YouTube e eu vi esse vídeo, achei interessante trazer pra gente discutir determinadas coisas. Bora lá. Bom, a genitália externa e a formação das gônadas, né, ou seja, aqueles órgãos que vão produzir os gametas, o espermatozoide ou óvulo, é determinado geneticamente. Perfeito. Mas essas estruturas são as mesmas, tanto em homem quanto em mulher. São os genes que... O que ele está querendo dizer é que o processo embrionário de meninos e meninas é basicamente o mesmo no início, depois acontece o processo de diferenciação. São os genes que, em teoria, vão dizer quando que um determinado indivíduo vai ser homem ou vai ser mulher. Eles que vão estimular a produção de testosterona embrionário, estrógeno embrionário, sei lá. E esses hormônios, sim, é que vão ser os responsáveis por fazer valer a vontade do gene. Ou seja, até 5, 6 semanas de gestação, o embrião tem o que eles chamam de gônada bissexual interna. Ou seja, gônada bipotencial, ok? Bissexual dá a entender que ela tem duas funções ali e até o momento ela não tem função nenhuma. Lá na frente vai ser formado ou tecido testicular ou tecido ovariano, mas por enquanto ainda não tem nenhum dos dois tecidos. Ela não é nem masculina e nem feminina. Se o embrião tiver um cromossomo Y, né, masculino, vai ser mandada uma mensagem química para essa gônada, falando assim: ei, você está criando um menino, produz testosterona aí. E aí a testosterona vai ser produzida. Se não tiver Y nenhum, a princípio ele vai se desenvolver como uma mulher. Muitas vezes a mãe também tem que mandar hormônio pro bebê, isso daí eu explico depois. Aí com a testosterona, essa gônada vai virar um testículo e vão formar... Não, ele tá confundindo a porra toda, cara. Olha só, a gônada não depende de testosterona para se transformar em um testículo, ok? Haja vista que é o próprio testículo que produz a testosterona. Então a gônada não pode depender da testosterona para se tornar um testículo, porque a testosterona só vai vir depois que esse testículo estiver pronto. A formação de tecido testicular, na verdade, começa quando o gene SRY contido no cromossomo Y começar a ativar outros genes que são responsáveis por bloquear o desenvolvimento de tecido ovariano, e aí as células testiculares começam a se proliferar. Os anexos externos, né? Então é o bilau, a... Peraí que eu perdi tudo que ele começou a falar por aqui. Depois. Aí com a testosterona, essa gônada vai virar um testículo e vão... Não. Formar os anexos externos, né? Então... Os anexos externos. Então é o bilau, a próstata, etc. Por quê? Porque essa gônada bissexual tem vários bipotencial. Corpúsculos, várias partes lá dentro. Então são os hormônios que vão determinar se o determinado corpúsculo vai virar ou ovário ou testículo. Determinado corpúsculo vai virar ou clítoris ou glande. Determinado corpúsculo vai virar ou os grandes lábios ou o saco escrotal, sabe? No, I'm losing you. Quem conhece essa música? Ninguém conhece essa música, né? Aretha Franklin, boa demais. Mas não, tá tudo errado aqui. A gônada não tem corpúsculo nenhum dentro dela que vai se tornar um pênis ou um clitóris, até porque o pênis é um órgão externo que é revertido por tecido epitelial. E a origem do tecido epitelial é lá no ectoderma, enquanto a origem das gônadas vem do mesoderma, ok? A parte interna, é claro, do pênis também tem origem no mesoderma, porém de uma outra área, de uma outra região do mesoderma. Quando as gônadas se formam no corpo do embrião, já temos a presença do tubérculo genital e das pregas urogenitais, e é a partir dessas estruturas que podem vir o pênis ou clitóris, etc. O aparelho sexual não sai todo de dentro das gônadas. No final eles são derivados da mesma coisa. E, gente, tem etapa aí para dar erro. Ó, o gene tem que estar em boas condições, ele tem que mandar a informação hormonal correta, tem que ter uma quantidade X de hormônio produzida, tem que ser correta também, porque senão pode virar menino ou não. É claro que tem um monte de chance de dar erro. E os erros acontecem. Na verdade, toda sorte de erros pode acontecer. Desde aquilo que nós chamamos de hermafroditas, de pseudohermafroditas femininos, masculinos, de síndrome adrenogenital, síndrome testículo. Síndrome adrenogenital. Ele deve ter lido algum livro um pouco mais antigo, porque esse termo é mais comum em literaturas antigas. Na literatura atual é mais comum você ver o termo hiperplasia adrenal congênita. Testículo feminizante e outros nomes que não vêm. É o quê?
Ele fala muito rápido. De síndrome adrenogenital, síndrome do testículo feminizante e outros. Síndrome do testículo feminilizante, cara, isso é muito antigo, né? Existia um termo também, que é bem antigo também, que é a síndrome de Morris. Hoje em dia a gente conhece esse caso pela sigla SIA, né? Que é Síndrome de Insensibilidade a Andrógenos, que é quando algum homem apresenta problemas nos receptores de testosterona, ou seja, a testosterona não faz efeito naquele corpo. O que termina acontecendo? Esse corpo não vai sofrer virilização, então ele se desenvolve como uma mulher, né? Com seios, vagina, às vezes até com útero, né? Mas sem ovários, enfim. Nomes que não vêm ao caso. Então imaginemos que nessa extremidade você tenha o homem, digamos assim, normalmente formado, né? A palavra escrita ao contrário. Eu tenho que tirar isso, cara. O homem externamente formado, e na outra extremidade a mulher externamente bem formada. E você tem um enorme degradê nesse meio do caminho, mostrando o que pode acontecer entre um homem, digamos, perfeito e uma mulher, digamos, perfeita. E exatamente no meio do caminho você tem um hermafrodita perfeito, se é que a gente pode chamar assim. Não pode chamar assim. O hermafroditismo, de novo, é um termo bem antigo, né? Mas dentro da biologia se trata de um ser que produz os dois gametas, ou seja, ele exerce a função sexual dos dois sexos. Isso não existe, pelo menos nenhum caso documentado até hoje, né, na nossa espécie. O hermafrodita 50-50, ele não tem nem ovário e nem testículo. Ele tem uma estrutura que é chamada de ovotestes, que desenvolve os dois tecidos e acaba É uma gônada mista, né? sendo estéril. Ele também termina sendo um órgão não funcional, até porque, eu já falei em outro vídeo, o processo reprodutivo feminino ele é muito complexo. O ovócito, que é o gameta feminino, ele vai ser gerado ainda na fase embrionária da menina, vai travar na meiose 1, aí só na puberdade ele vai sair da meiose 1, vai travar na meiose 2, e ele só termina a meiose 2 quando for fecundado, e aí ele se torna um óvulo. Então é muito complexo, e esses tipos de situações aqui termina atrapalhando bastante. Algo que lembra um pênis, mas embaixo também tem a formação de algo que pareça uma vagina, ou seja, enfim, aquele tipo de coisa que aparece em desenho animado pornô japonês. Me desculpa, mas tem alguém que Meu Deus, ele fala tão rápido que eu me perco no raciocínio. tem essa característica e tá assistindo meu vídeo, tá? É só pra descontrair, tá? É só brincadeira. Nesse degradê, você passa pelo indivíduo que é geneticamente uma mulher, ou seja, ele é XX, mas que de alguma forma essa gônada bissexual produz testosterona, por algum erro de informação aí. Tá, toda mulher produz testosterona, tá? Isso não é uma coisa atípica. Só que ele mencionou uma gônada bissexual, é uma gônada mista, no caso seria. Existem dois casos. O primeiro é quando um indivíduo XX, ok? Ou seja, uma mulher, sofre masculinização porque um dos cromossomos X trouxe uma carga genética de algum cromossomo Y, ok? Então tem a presença do SRY que termina ativando outros genes e aí a cascata de masculinização começa a acontecer. Teoricamente é possível que se torne um macho funcional, mas na prática ainda é bem difícil, ok? O segundo caso, ele é mais raro ainda. Esse é um assunto interessante porque as pessoas acham que todas as informações sobre o sexo estão contidas no par de cromossomos sexuais, e isso não é verdade. As informações para a formação de um testículo não estão presentes no cromossomo Y. As mulheres também têm essa genética, mas essa genética não é ativada nelas. Só que existem algumas mutações genéticas que podem acontecer em alguns indivíduos de forma muito rara, que esse gene termina se ativando mesmo sem a presença do cromossomo Y. Porra, agora eu não vou lembrar, X9. Eu lembro que tinha isso, X9. Agora as outras letras eu não vou lembrar. O ponto é que, por alguma questão genética, essa mulher começa a desenvolver tecido testicular nas gônadas. E esse tecido testicular começa a produzir muita testosterona e gera uma masculinização parcial, ok? Não completa.
mas pode acontecer. E externamente essa pessoa vai parecer um homem, vai ter algumas características secundárias de homem até. Vai rolar um hibridismo, na verdade. É tipo barba, mas é geneticamente uma mulher. Ela tem ovários, né, apesar de talvez não funcionarem, e a bolsa escrotal é vazia, né, o saco é vazio. Você tem também aqui no outro lado o sujeito que é geneticamente um homem, ele é XY, mas ao contrário, por algum motivo a testosterona embrionária não faz efeito. O pessoal até discute se é por algum motivo autoimune. Aí o sujeito diz. Quando a gente fala de um homem que não responde à testosterona, a gente falou sobre isso, né? A sigla SIA, Síndrome de Insensibilidade a Andrógenos. Isso acontece. Agora, motivo autoimune, quando a gente fala de um embrião, a gente está falando de um sistema imune que não existe. Na verdade, um neném, ele nasce praticamente sem sistema imune algum. Então, quando a gente fala de doença autoimune, mesmo em bebês que já nasceram, é muito improvável, tá? Doenças autoimunes começam a acontecer durante a adolescência ou na fase adulta, que é quando o sistema imune ganha uma certa maturidade. O único sistema imune ativo durante a gestação é o da mãe, tá? Que pode atacar a criança. Mas se isso acontecer, não vai atacar os hormônios da criança, vai atacar a criança inteira, né? Como um antígeno, vai identificar a criança como um antígeno e provavelmente vai acontecer um aborto. Envolve corpo de mulher, ele tem uma vagina rasa, características secundárias de mulher, como formação de seios, por exemplo. Eu falo, quando eu volto, eu não sei do que ele tá falando. Mas na verdade é um homem, né? O testículo fica na virilha, é aquilo que o pessoal chama de testículo inguinal. E você... é o que eu falei, né? A antiga síndrome de Morris, né? É um homem que não sofreu virilização, ele vai crescer como uma mulher. Aí na adolescência vão começar a questionar por que não menstrua. Geralmente é assim que descobrem. Você tem outros intermediários. Você tem hermafrodita que tem um ovotestes e o outro é um ovário. O hermafrodita que tem um ovotestes e o outro é um testículo. E por aí vai. Você tem um monte de intermediários nesses casos. Então, agora que começa a complicar e começa a ficar mais legal. São esses mesmos hormônios que determinam a formação do sexo externo que vão determinar a forma que o cérebro vai ter. Se você vai ser cerebralmente feminino ou masculino. Sim, você tem formas diferentes de estruturação cerebral dependendo do sexo. Estatisticamente falando, ele não está completamente errado, mas eu também já falei sobre isso aqui nesse canal. Estudos estatísticos são legais, são importantes, mas a gente precisa ter certo cuidado com eles porque eles não consideram todas as variáveis. Na verdade, eles nem consideram as variáveis, eles só consideram os números. Então, por exemplo, de todos os continentes da Terra, na Europa é onde mais cai raios. Vamos supor que eu contei todos os raios. Você entende que a probabilidade de cair a mesma quantidade de raios em todos os continentes é muito improvável? Provavelmente vai ter um que vai cair mais, vai cair 2, 50, 100 a mais. Então isso é muito comum. Então, por exemplo, se você pegar a quantidade de pessoas brancas, negras e pardas no Brasil, você entende que um desses grupos vai ter mais pessoas? Se você pegar um grupo de alcoólatras, quantos abandonaram o vício e quantos permanecem do vício? Você entende que um dos grupos vai ter mais pessoas e o outro vai ter menos? Isso sempre vai acontecer. Então, saber os números é legal, é importante. Mas você não pode considerar os números sem considerar as variáveis. E uma dessas variáveis é que o dimorfismo sexual entre o cérebro masculino e feminino existe? Estatisticamente existe. Só que se você comparar os indivíduos do sexo masculino, a diferença do cérebro desses indivíduos superam a diferença até quando você compara com o feminino. Então, assim, é complicado você dizer que o cérebro masculino é diferente do feminino, quando o cérebro masculino é diferente até dos outros cérebros masculinos. Então, o sistema nervoso humano ele é muito complexo, cheio de áreas que a ciência ainda não entende. Logo, essa afirmação é muito rasa. Isso também é determinado de forma hormonal. Então vale uma outra barrinha. É uma das variáveis. Você está entendendo? Você não pode ignorar as variáveis. Aqui, em que um dos extremos é o cérebro 100% masculino e o outro extremo é o cérebro 100% feminino. Cara, não existe isso. Isso é... Mas, meu Deus do céu. Claro que essas diferenças cerebrais aparecem mais na puberdade, que é quando os hormônios começam a ser produzidos com mais intensidade, especialmente esses hormônios feminizantes ou masculinizantes. Mas
A variável hormonal é uma das influências e não define nada, nem sozinha nem acompanhada. A compleição cerebral, ela já vem logo na formação do cérebro, na quantidade de hormônios que esse cérebro recebeu, seja da própria gônada, seja do corpo da mãe. Por isso que algumas mães têm gravidez em que, quando ela tá gerando um menino, ela acaba tendo um pico de produção de testosterona, porque o corpo dela precisa ajudar o embrião a ter testosterona. Atividade sim. Cara, isso não tem nem como acontecer. É claro que substâncias químicas produzidas pelo feto terminam caindo na corrente sanguínea da mãe, e substâncias químicas produzidas no corpo da mãe terminam também indo para o feto. Essa troca existe. Só que na placenta existe uma enzima que eu não vou lembrar o nome, mas a função dela é converter testosterona em estrogênio. Vamos supor que ele tivesse certo e a mãe produzisse testosterona para doar para o filho. Isso não acontece, mas vamos supor que acontecesse. Essa testosterona chegaria como estrogênio. Como chega, na verdade, né? Mas não é que a mãe produziu para o filho, ela produziu para ela mesma e aí termina indo para o filho, mas chega como estrogênio. É claro que uma molécula ou outra, gente, passa, mas é irrelevante, não causa alteração, até porque senão as meninas sofreriam masculinização. Agora, do filho para a mãe é a mesma coisa. Os meninos produzem testosterona. Essa testosterona vai para a mãe? Não. Porque quando passa pela placenta vai ser convertida em estrogênio e chega na mãe como estrogênio e não como testosterona. O processo de masculinização do feto vem da produção de testosterona dele próprio, tá? Da gônada dele e não da mãe. Como quando você é criança, você gostar mais de brincar de carrinho, ou brincar de boneca, ou querer brincar de casinha, ou querer brincar de luta, são atividades imprintadas no cérebro humano logo na infância, como sendo correlacionadas com as futuras atividades do adulto. Até muito marromeno. De novo, existe esse dado estatístico? Existe, mas a estatística sempre vai existir, né? A gente tem que saber ler a estatística, considerando as variáveis, para ter uma certa noção de para onde essa informação aponta. Então, às vezes, esse sistema nervoso foi bombardeado com testosterona, mas o meio ambiente bombardeou esse sistema nervoso com outras informações e a genética veio com outras variáveis. Então, assim, a estatística tem seu valor quando a gente está analisando um grupo, mas para analisar o indivíduo é absurdamente ineficiente. Zé tem isso, diferença de brincadeira de menino para menina. Mas e aí, Pirula? E se por um acaso você for fisicamente de um sexo e o seu cérebro for de outro? É possível? Então, isso é possível. Essa condição é chamada de transexualidade. Não, isso não é possível, né? Você estaria defendendo que a ação da testosterona ela é seletiva. Isso é absurdo. Então a testosterona agiu no corpo inteiro, mas chegou no cérebro e falou: opa, aqui não, aqui eu não vou pisar. Não é assim que funciona, tá? A testosterona ela age de forma sistemática. Ela vai cair na sua corrente sanguínea e aonde tiver receptor, ela vai grudar. Você também tem nível de transexualidade que correm nessa barrinha. Você quer saber o que é uma vida miserável e difícil? É a vida de um transexual. Não é a mesma coisa que um homossexual, sabe? São condições totalmente diferentes. Dizer que um homossexual e um transexual é a mesma coisa é a mesma coisa que dizer que um submarino é um tipo de peixe, só porque os dois vivem na água. O transexual tem um sério problema. Ele tem um cérebro de um determinado sexo e ele está enclausurado, ele está aprisionado no corpo de um outro sexo. Isso aqui é interessante, porque ele faz a diferença entre transexual e homossexual, né? Mas as pessoas terminam se confundindo com o transexual e o intersexual. O intersexual não é um transexual, ele não é nem sequer um LGBT. Um intersexual, ele pode ser uma pessoa heterossexual e cis. Claro que usar o intersexo como um boi de piranha aqui é muito conveniente, né? Que aí você traz ele para dar um exemplo de que não existe só homem ou só mulher. Mas é um discurso muito complicado, difícil de defender e pode ser bem ofensivo para pessoas intersexo. Manja aquele filme Se Eu Fosse Você, com Tony Ramos e a Glória Pires? Então, é basicamente a mesma coisa. Uma pessoa que é transexual, sem o devido apoio, ela vai... talvez aqui a teoria dele faça sentido, né? No cinema, Hollywood, ficção, abracadabra, bip-bop-tibu, troca corpórum, meu corpora, sua nominável, lembra dessa porra? Talvez no cinema, na feitiçaria, no voodoo, até faça sentido o que ele tá falando. Mas não é minha especialidade. Tudo que eu posso te garantir é que a ciência não corrobora com essa ideia de cérebro feminino preso no corpo masculino. Isso não faz o mínimo sentido. Vai se mutilar, ela vai se suicidar, os índices de suicídio são altíssimos, ela vai cair para as drogas e outros comportamentos autodestrutivos. Enfim, é exatamente por esse tipo de característica que
Gente, eu tô deixando claro aqui que eu não tô invalidando a transexualidade de ninguém, tá? Ciência é observação. A gente ainda não conseguiu observar por que a transexualidade acontece. Essa resposta a ciência não tem, mas a transexualidade acontece. Isso a gente observa. Se você botar a cara na janela, você vai ver que isso acontece. Então, transexuais existem. Por que a gente não sabe? Estou falando isso porque as pessoas acham que eu sou contra, que eu tô aqui militando contra. Não, eu sou contra a pseudociência. Eu não gosto quando você fala mentira e depois vem dizer que é ciência. Isso eu não gosto, né? Isso aqui que ele tá fazendo é um certo apelo à emoção, né? A vida miserável, sei lá o que. Eu não tô dizendo que não é, tá? Mas não é pra isso que eu abri o canal, tá? Eu não abri o canal pra ficar fazendo juízo de valor sobre a vida dos outros. SUS cobre a mudança de sexo em caso de transexual, desde que ele seja corretamente diagnosticado, né? A gente não tem um monte de aparelho de ressonância magnética para fazer em cada um deles, para poder determinar, mas o ideal seria fazer isso. Cara, eu vou te falar uma coisa, fazer uma ressonância não é nem tão caro não, tá? Provavelmente o celular que você tá segurando agora pra me ver, ele é bem mais caro do que uma ressonância. Se bobear aí, uma ressonância simples, sem contraste, você encontra por uns 750 em alguns cantos por aí. Ah, mas uma ressonância simples, sem contraste, é suficiente para diagnosticar a transexualidade, para ver o cérebro do transexual? Brother, cérebro transexual não existe. Cérebro de mulher, cérebro de homem, isso não existe. Então você pode pagar mais barato ou a mais cara. Não vai chegar a lugar nenhum mesmo, eu aconselho a pagar mais barato. Mas você tem testes psicológicos e outras coisas que Não tem teste psicológico nenhum, isso não existe, tá? Tudo que existe para uma pessoa transexual é acompanhamento, e um acompanhamento bem prolongado para você conseguir aferir se essa incongruência de gênero é persistente e consistente, e também para você conseguir atenuar o sofrimento do indivíduo, ok? Que é um indivíduo que sofre, é um indivíduo que pode ter vários problemas psicológicos, um indivíduo que vai sofrer discriminação, vai sofrer exclusão, então você precisa estar ali amparando essa pessoa. Mas teste para diagnosticar transexualidade, exame de sangue, tomografia, ressonância, nada disso existe, tá, gente? Ajudam, que é o que é feito para determinar quando que um paciente pode ser diagnosticado como transexual para poder receber a troca de sexo pelo SUS. Não, tá tudo errado. Mas, gente, imagina a vida dessa pessoa, sabe? Que situação de tortura que ela tem. A mudança de sexo para uma pessoa dessas é basicamente a única chance de felicidade que ela tem. É mais ou menos como poder reimplantar a perna para alguém que teve a perna amputada, sabe? De tudo que foi tentado, né? A transição foi o que demonstrou mais resultado, né? Até hoje. É nesse nível. Parabéns pra vocês aqui, ó. O tipo de coisa que vocês adoram assistir. Esses são os divulgadores científicos que vocês adoram. Como eu sou tóxico. Beijo, tchau.